Oi, se vocês estiverem me ouvindo, vocês podem avisar, por favor. Entrei um pouquinho antes para arrumar tudo. Arrumar tudo. E aí, eu tô na conta do YouTube de um amigo meu, porque eu não sabia mexer nesses negócios, e aí o que eu achava que ia dar certo acabou que não deu, e eu me enrolei bastante com isso. E não consegui achar uma saída para usar hoje que não fosse essa. E daqui a pouco a gente começa. Vou fechar a porta aqui. Vocês estão ouvindo? Tá funcionando? Para as próximas semanas, eu não sei se vai continuar sendo pelo YouTube, mas se for, vai ser pela minha conta mesmo. Só que aqui a interação é pelo chat, né? Eu só consigo receber informações enviadas no chat. Esperando a galera chegando. Estou um pouco nervosa. Gente, eu tô muito nervosa. Nunca estive nessa posição de estar falando assim. Hoje eu participei de um podcast do Greenpeace. E aí amanhã vai sair. Eu vou divulgar lá no meu Instagram. Ficou bem legal. Oi, oi, boa noite. Fiquei muito feliz que alguém falou comigo aqui no chat. Oi, Gabriele, boa noite. Tô abrindo meu roteiro aqui para não me perder. Eu entrei um pouquinho antes e aí a gente tá dando um tempinho para esperar mais gente entrar. Oi, Cauê, boa noite, bem-vindos.
A imagem tá ok, tá tudo ok com vocês. E tá parecendo bem para vocês. O som tá dando para ouvir bem ou preciso, não sei, melhorar de alguma forma? O único problema é que se tiver que melhorar alguma coisa, eu vou ficar meio confusa, porque eu não sei mexer bem aqui. Mas eu posso tentar. Ah, Erika, muito obrigada. Muito obrigada, Yang. Tá bom. Olha, gente, eu sei que eu pequei de não ter mandado o link quando vocês se inscreveram, já ter informado. Mas é que, como eu já expliquei para alguns que estavam aqui um pouquinho mais cedo, eu não entendo muito de tecnologia. E aí eu levei uma surra para encontrar uma forma de fazer essa transmissão, de fazer esse encontro. E aí acabou que o último recurso que a gente que tinha alguns amigos tentando me ajudar. E aí a gente ficava testando, né? Cada ideia que a gente tinha, o que a gente pesquisava, a gente testava. E nada deu certo. E aí nós estamos aqui no YouTube do meu amigo Paulo. Muito obrigada, Paulo. E a gente vai fazer assim. Mas como eu comentei com algumas pessoas, a gente vai ter certificado. E aí quem se inscreveu vai possuir o certificado. E aí eu vou ver com os inscritos se todo mundo acha ok de os vídeos serem divulgados para o público em geral. Só que daí as pessoas não vão ter certificado. Mas eu acho que é uma conversa, é um assunto muito importante que acho que o mais longe que esse conteúdo puder chegar, eu acho que é interessante ele chegar. E aí, não sei, a minha vontade era que eu tivesse um outdoor, assim, um vídeo passando no mundo inteiro. Todo mundo ouvisse as coisas que a gente vai falar ao longo do curso. Para que a gente exerça um pouco melhor a nossa cidadania, a gente entenda um pouco melhor os nossos direitos e viva um pouco melhor também, né? Que todo mundo merece. Olha, eu tô devaneando aqui. Eu nunca fiquei falando assim tanto tempo para uma câmera. Ai, ai. Mas é isso que a gente tem. São 7h03 em Manaus agora para mim. E aí eu vou esperar mais uns 2 minutinhos. E tem bem menos pessoas do que foram inscritas aqui, mas isso não é um problema, porque o link foi enviado para todo mundo e aí esse vídeo vai ficar salvo. Então, quem teve o link vai ter acesso depois. Só não vai ter como perguntar alguma coisa ou interagir aqui com a gente. Aí, daqui a pouquinho, a gente está começando. Quem quiser pegar uma água, pegar um caderninho, alguma coisa, é isso. E aí eu vou falar aqui que vocês se sintam à vontade para ficarem mandando perguntas aqui. Porque para quem nunca fez isso, eu nunca tinha feito isso até hoje. Aí, tipo, tem uma tela que aparece meu rosto, então tá aparecendo como eu tô. E aí, do ladinho, tem o chat. Tipo como quando a gente tá assistindo uma transmissão no YouTube mesmo. Tem a tela que a pessoa tá aparecendo e o chat fica correndo, né? Tá aparecendo assim pra mim. Eu não sabia que ia ser assim que aparecer, mas eu fiquei muito feliz. Porque já tá de acordo com o que eu conheço. Eu tô devaneando muito, né? Mas é o nervosismo. Esperar mais um pouquinho.
Entendi, Gabriele. Eu também conheço pessoas nessa situação. E aí, como eu ainda não tinha visto, né, decidido como que eu ia fazer a transmissão, aí não dava para dizer assim que, vai ficar salvo. Mas, legal. Eu gosto da ideia também. Tá, agora eu tenho que abrir aqui o roteiro. E aí eu vou falando. Eu vou abrir o roteiro do meu telefone, que fica mais fácil. Porque como eu tô no e-mail Paulo, eu tô com o dele e o meu aberto. E aí eles não ficam na mesma janela. Aí eu tenho que ficar indo e voltando. E eu quero ver como é que eu tô aparecendo aqui. Se eu tô minimamente enquadrada. Aí eu tô abrindo aqui no Drive, no telefone. E aí a gente já começa que já passaram 7 minutos. Eu acho que esse é um bom tempo de espera. Tá. Vou começar. Boa noite de novo, né? Para quem já estava, para quem chegou depois. Meu nome é Isabela, eu tenho 25 anos, eu sou de Manaus, no Amazonas, nascida e criada. E atualmente eu participo do Mapa Educação, eu sou líder do Amazonas. E o Mapa é uma organização que tem como objetivo geral promover a democratização da educação, ou seja, fazer com que a educação seja acessível e busca também incentivar o protagonismo jovem. E aí, o mapa é composto por jovens, a diretoria, os ativistas, os líderes, todo mundo é jovem. E aí a gente se encontra. Eu participei de um encontro no passado, foi assim que eu conheci o mapa. Eu recebi uma indicação de uma amiga para participar da conferência que teve ano passado, por conta de um projeto de inteligência emocional que eu tenho. E aí lá eu conheci um monte de gente, foi muito legal. E aí o pessoal do mapa ficou sabendo de uns projetos que eu já tinha desse de inteligência emocional e de algumas outras de outras ações que eu faço enquanto cidadã. E aí eu recebi um convite de para ser líder. E aí agora eu sou líder. E aí enquanto líder a gente tem responsabilidades. E uma delas é criar projetos semestralmente. Eu me tornei líder tem uns 3, 4 meses. E aí, durante esse tempo, eu tinha que pensar o que eu ia fazer nesse último semestre do ano. E aí, eu já tinha esse pensamento de trabalhar educação política de uma forma mais, assim, certinha, quadradinha. Já tinha um tempo, só que eu tenho muita vergonha. E eu já tinha pensado, sei lá, fazer vídeo pra internet, fazer vídeo no Instagram, que é na internet também, né? Ou, não sei, para além do que eu já faço, tipo, no meu bairro, de conversar com as pessoas. E dentro dos projetos que eu participo, de fazer isso minimamente. Mas eu queria criar mesmo um roteirinho e divulgar e passar essas informações. Em paralelo a isso, uma informação importante é que eu. Ai, eu me perdi. Eu pulei a parte do meu roteiro. Assim. Aí eu vou voltar um pouquinho, falar um pouquinho do mapa rapidinho. E aí, o mapa ele tem os núcleos. Ai, respira. O mapa tem os núcleos e aí tem. E aí, cada núcleo desse, cada representante desse tem um projeto desse rolando. Um projeto desse não, desculpa. Tem um projeto rolando. E tem os ativistas também. Então, por exemplo, eu sou líder e aí eu ponho uma rede de ativistas, que são pessoas que não vão ter as mesmas responsabilidades que eu, mas que a gente pode trabalhar junto, pode se ajudar, pode se dar as mãos assim e fazer o mundo um lugar melhor. E aí o mapa tem enquanto missão garantir uma educação de qualidade, fazendo o jovem o protagonista, né? E com visão mobilizar em prol de políticas públicas educacionais. Então, o mapa
é essa instituição que está buscando aí melhorar a educação no nosso país. E aí, lá no formulário de inscrição tinha, né, se você tinha interesse de participar do mapa e etc. E aí, se alguém tiver uma pergunta específica sobre o mapa, ou que não entendeu alguma coisa, pode mandar aqui no chat que eu respondo aqui ao vivo, assim, se eu quiser isso. Mas, no geral, é isso. E aí, para o fim do curso, boa noite, Darcy, bem-vindo. Uma coisa que a gente vai comentar, mas eu já deixo de antemão aqui, a minha vontade é fazer cursos mais aprofundados a partir daqui. Mas que esse é um essencial, assim, porque sem o que a gente vai aprender nele, a gente vai ter muita dificuldade para aprender umas coisas um pouco mais aprofundadas. E aí já fica, né, o convite de antemão para quem quiser participar, quem quiser se tornar ativista também, já vai me ajudar no próximo. Mas tá. Falado um pouco sobre o mapa, eu tô falando muito rápido, eu tô falando devagar. De novo, gente, eu não tenho experiência com isso. Então, que vocês puderem me dizer aí para melhorar aqui, por favor, digam. Que vai ser ótimo, porque eu não tenho noção de como que isso está sendo. Mas tá. Aí, o que eu faço para além do mapa, né? Como eu comentei, eu tenho esse projeto de inteligência emocional, que é um projeto que ele roda numa escola no bairro periférico de Manaus, a Matinha. E aí o que eu faço basicamente é ir lá. Ia, né? Agora durante a pandemia tá parado. Mas eu ia lá e fazia um acompanhamento com as crianças no sentido de eu desenvolver uma relação com elas, em que elas se sentiam seguras para me contar as coisas, para se abrirem, para abrir o coraçãozinho, sabe? E deixar aquela carga emocional ali. E aí acabou que eu me deparei com umas situações muito difíceis, de, por exemplo, ter criança que tinha uma realidade assim muito complicada, de pais envolvidos com tráfico, com, gente, tudo que vocês possam imaginar. E aí eu consegui, uma amiga muito querida, a Annelise, ela participou comigo, e a Annelise estuda psicologia, e teve a Jaque também, que também estuda psicologia, que me ajudaram nesse processo, e aí elas já davam um suporte psicológico ali um pouco maior, né, por conta do conhecimento mesmo. E foi bem legal, foi bem interessante, e é uma coisa que eu tenho vontade de dar continuidade. Outras coisas que eu faço, eu participei de um projeto que chamava Circo da Ciência, que a gente trabalhava bastante a questão da democratização do ensino de ciências. Então, nós íamos em escolas da periferia, fomos muito em escolas ribeirinhas, e aí nós fazíamos oficinas com as crianças, era lindo, gente. Eu tenho, assim, lembranças que toda vez que eu paro e penso nisso, assim, eu choro, porque foi muito rico, é muito bonito. É sempre muito especial você dar a uma criança a oportunidade de conhecer algo novo, especialmente quando você sabe que na condição dela, se não fosse através de você, daquele projeto, ela muito provavelmente não teria acesso àquilo. E é muito triste a gente ter essa realidade de que tantas e tantas crianças não vão ter acesso às coisas a não ser através daquilo ali que você está levando. Então, por isso é tão importante que nós, enquanto sociedade civil, nos mobilizemos para fazer as coisas e levar as coisas onde o Estado não leva. Porque, assim, a gente está lutando para melhorar e mudar, mas enquanto isso não acontece, as crianças estão vivendo de forma precarizada, as famílias estão vivendo de forma precarizada. Então, vamos lutar sim para que as coisas melhorem, mas vamos fazer também enquanto não está rolando. Tá, o que mais? Recentemente eu comecei um clube de leitura no meu bairro, em que um belo dia eu saí catando criança na rua. Foi realmente assim, saí pegar uma criança, perguntei dela quem era o amiguinho dela, e aí chamou outra, e a gente sentou no meio da rua e começou a ler. E foi uma experiência que tem sido bem interessante. E como eu fui convidada para trabalhar numa ONG no meu bairro também, aí agora a gente tem o espaço para eu continuar esse trabalho lá com as crianças e fazer outros. Além disso, uma coisa bem interessante que eu fiz, que vai conversar bastante com o que a gente vai conversar hoje,
é que eu participei do programa de mobilizadores do Nossas, e lá eu aprendi como fazer uma mobilização de forma mais eficiente. E lá dentro do Nossas eu desenvolvi uma mobilização em cima de um projeto de lei que trata de combate ao desperdício de alimentos e doação de alimentos que já não são mais interessantes para o comércio, mas são para o consumo. É aquele tomatinho amassado que a gente deixa lá na prateleira e acaba indo para o lixo, e não para a mesa de uma família que poderia estar fazendo um ótimo uso dele. E aí o projeto eu consegui que fosse aprovado em todas as comissões, depois consegui que os deputados aprovassem, e agora está nas mãos do governador e está rolando uma pressão em cima dele também. Dito todas essas coisas, que acho que dá um pouquinho do meu background, eu vou falar mais um pouquinho sobre mim, na verdade, porque agora eu vou dar início a contar a história da minha trajetória e como que eu entrei em contato com a educação política e não entrar em contato, porque assim, em contato a gente está o tempo todo, né? A gente só está de uma forma muito precarizada, assim. Mas como que eu me dei conta de que era importante eu entender e saber política e como que aquilo poderia mudar a minha vida e como que eu poderia ser agente de mudança dentro da minha vida, agindo como agente político dentro da sociedade civil. E aí, uma coisa bem importante nesse contexto, eu tô falando muito rápido. Tô esperando alguém dizer. Tá ótimo. Tá bom, Gabriela. Obrigada. Tá. Eu sou de contexto periférico. Obrigada, Ju. Pra Ju, tá ótimo, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Eu cresci em contexto periférico. Eu cresci no bairro Vila da Prata, em Manaus, na Zona Oeste. E lá nesse bairro, a gente tem um problema bem sério. Tem muitos problemas, mas é a questão do... Ai, obrigada, Vanessa! Uma questão especial é que no meu bairro alaga, desde sempre mesmo. Era bem criança e tenho memórias, assim, de acordar e o quarto tá todo alagado, as coisas flutuando, assim, meus pais desesperados, levantando as coisas. E aí eu ser a última acordada, porque já tava molhando a cama, assim. E aí, isso acabou acontecendo, acontece até hoje. E aí, eu passei um tempo fora do bairro, e daí, ano passado, eu sofri um acidente e fiquei sem poder andar. E acabei voltando para casa dos meus pais, e tô lá até agora. Daí, o que aconteceu? Ano passado, fazia uns anos já que não estava alagando tanto. Não sei se vocês estão ligados na questão do clima, né? De como que tem. Do que tem acontecido no nosso clima nesses últimos anos. Para quem não sabe, em Manaus tem ficado cada vez mais quente nos últimos anos, até 2019. E aí a gente não estava tendo tanta chuva, então não estava alagando tanto, até porque as pessoas ao longo dos anos foram ali melhorando de vida e aí foram melhorando as casas para que elas não fossem inundadas. E aí, com isso, acabou que a gente passou esse tempo sem ter as casas inundadas. Só que quando foi ano passado, a gente teve umas chuvas muito bizarras mesmo. E aí acabou que as casas alagaram de novo. E aí, mais uma vez, eu me vi na situação de estar lá com a casa alagando. E dessa vez foi de madrugada, então foi bem complicado. E imagina a situação, você tá dormindo de madrugada e acorda com água na sua cama, assim. E aí, teve um momento que foi bem importante, que eu parei, assim, e o meu gato estava passando mal, eu estava acordada com ele de madrugada, esperando para levar ele no veterinário, e acabou que eu, né, tive que deixar o bichinho lá e lidar com essa situação. E eu parei, assim, vi meus pais trocando olhares,
E o que eu via naquilo era meio que eles dizendo assim, caraca, mais uma vez isso. E não sei, sabe, um companheirismo, alguma coisa do tipo. E eu tava muito mal, assim, já tinha chorado horrores. E eles, assim, claro, né, não era uma situação ideal, mas eles não estavam abatidos como eu tava. E o que eu conseguia ver da situação era que eles já estavam acostumados a isso, sabe? Meus pais cresceram no interior e chegaram aqui em Manaus só com, sei lá, eles usavam uma lata de leite para cozinhar as coisas. Então, eles já passaram bem mais dificuldade que eu. E aí, o que me tocou naquele momento foi justamente ver que eles já estavam tão acostumados àquela situação que já não batia mais tanto neles, sabe? E os meus vizinhos, do mesmo jeito, assim. Tipo, as pessoas, quando isso aconteceu no passado, as pessoas, tipo, fazendo graça, etc. E não que, né, a gente ficar mal vai resolver. Mas a questão é que você já cria uma casca para aquela situação e já não se abate mais, porque você já passou tantas vezes por aquilo que eu já sei como que é isso, e ok. E aí, depois disso, eu comecei a estudar a Constituição do Estado, o regimento interno das casas legislativas daqui, e comecei a procurar entender que agente público eu deveria acionar, quais caminhos eu deveria trilhar para que eu conseguisse acionar algum órgão, alguém, para realizar uma dragagem no Igarapé, lá perto da minha casa. Que a dragagem é justamente você passar com a draga, que é. Tem aqueles tratores que tem aquele negócio, tipo assim, com os dentes, assim. E aí ele passa tirando os resíduos, e aí a água tem mais espaço no fundo para passar. E não transborda. Daí eu comecei um processo de estudar. E aí o que eu descobri é que é difícil você achar essas informações. E quando você as acha, elas são muito difíceis de entender, gente. Eu já tenho um certo conhecimento, porque eu já estudei um pouco de direito, por interesse mesmo, que eu acho divertido. Mas eu já tinha familiaridade com um pouco dessas palavras, assim, complicadas. E eu comecei a me perguntar se meu pai, que tem até a quarta série, alguma coisa assim, conseguiria entender alguma coisa daquilo. Antes disso, se ele conseguiria descobrir o site da ALEAM, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Amazonas, e se ele, dentro do site, encontraria as informações necessárias e depois de encontrá-las, se ele teria como entender o que estava escrito ali. E para todas essas respostas, para todas essas perguntas, a resposta que eu tinha era que não. Ele não encontraria nada, e se encontrasse, sei lá, se enviasse para ele não ia entender nada também. E aí a questão que fica é: o que eu posso fazer dada essa situação? Aí por isso que eu estou aqui tentando mastigar um pouco, esmiuçar e trazer um pouquinho de toda essa questão que é o mundo todo aí. Agora eu vou dar uma olhadinha no meu roteiro para ver o que para eu não me perder. Tá. Tá ok até agora, gente. Tá tudo certo. Olha, eu vou ficar perguntando de vez em quando. Eu vou falar um bloquinho e aí eu vou perguntar um pouco. Porque vai que ninguém tá ouvindo nada mais e que travou tudo, sei lá. Tá tudo ok? Posso continuar? Tô esperando alguém responder. Tá sim, obrigada, Ana. Obrigada, Yane. Tá. Aí a gente, dado toda essa situação, toda essa questão doida, eu vou começar a falar um pouco do que é tudo isso e como que a política surgiu e como que a gente chegou até aqui.
E aí a gente para pensar a política como foi feita na antiguidade pelos filósofos. Naquela época, a política era feita pelo povo de fato. As pessoas se reuniam em praças e conversavam e debatiam sobre o que devia ser feito. E imagina, você está passando no seu bairro, se tiver uma praça, e quando você passa na praça, você vê as pessoas conversando sobre política. Não é acessível? No sentido de que você está passando pela praça e se você para na praça, você acessa o local. Se você acessa o local, você acessa o debate. Hoje, como é que é feita a política? A gente tem a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, que eles têm horário de entrada e saída, que a gente sabe que tem uma questão com vestimenta, porque tá todo mundo, na maioria homens, né? E aí tá todo mundo engravatado e com aquelas roupas assim que a gente não sabe nem como que eles usam aqueles troços em Manaus, porque é quente aqui, é muito quente. E aí é uma coisa muito distante, muito inacessível, que você pega a população brasileira, a maior parte é de pessoas pobres e periféricas. E aí, eu, enquanto periférica, vejo uma pessoa engravatada, hoje já não, né? Hoje eu já entendo que eu posso e devo acessar os locais, mas assim, eu passei boa parte da minha vida entender, vendo aquele pessoal assim, gente, esse pessoal chique, essa roupa, não tem roupa pra isso não. E aí parece uma coisa muito besta, assim, a gente pensar que, uma pessoa pensar que ela não tem roupa para aquilo, é impedimento dela chegar e acessar aquele lugar. Mas o que a gente não faz é aprofundar esse pensamento e entender que se aquela pessoa acha que ela não tem roupa para aquilo, é porque ela não sente que ela pertence àquele lugar. E se ela sente que ela não pertence àquele lugar, para que ela vai buscar entender do que aquele lugar se trata? Se aquele lugar não está aberto e disposto para recebê-la, acolhê-la, ouvi-la. E aí a gente tem um grande problema, né? Que ao longo dos anos, o que aconteceu foi que a gente foi se distanciando cada vez mais, distanciou-se as mulheres, principalmente, as pessoas negras e as pessoas periféricas. E a gente tem alguns contextos históricos em que no segundo encontro a gente vai falar um pouco dos efeitos da colonização na nossa relação com a educação política. Então a gente vai entender um pouquinho o processo de embranquecimento que aconteceu no Brasil e fazer justamente esse link do porquê que é tão inacessível e por que a gente tem homens brancos, principalmente, na esfera política e de poder. Eu vou dar uma olhadinha no meu roteiro, que eu não lembro o que eu vou falar agora. Tá. A partir desse lugar de despertencimento, a gente cria essas barreiras. E aí, não só isso. Uma coisa que aconteceu também é que a gente tinha. Sabe aquela aula de educação cívica? Eu não lembro direito qual era o nome, mas a gente já teve no Brasil uma aula de educação cívica e cidadania, alguma coisa assim, que foi uma coisa que teve início no período de ditadura militar. E aí se entendeu em determinado momento que aquilo não era mais interessante de se ter no formato que era, com os tópicos que eram dados, moral e cívico. Obrigada, Eric. Justamente porque vinha desse período. E aí foi retirado. Só que não foi inserido uma grade de educação política que fosse interessante e saudável. Então a gente já tinha essa educação ali e até eu não lembro, gente, até que ano foi isso, mas a gente teve e algumas escolas manteram ainda por algum tempo, mas aí a gente teve essa retirada e não teve um reimplante de uma nova grade. E a gente tem esse buraco aí de falta de conhecimento do que acontece na política, do que é, como que funciona, como que isso me afeta. E a partir disso, a gente entende que o problema é muito mais baixo. Nós temos, eu não lembro quantas democracias no mundo, se eu não me engano, são 80 e alguma coisa. E de todas as democracias que existem, nós temos 7 que não possuem
educação política nas escolas, e uma delas é o Brasil. Então, é difícil você querer viver numa sociedade em que você não entende como é que ela funciona, como é que você acessa seus direitos, os que não são intrínsecos, né? Então, por exemplo, eu tenho direito. Legal, esqueci todas as palavras. Mas nós temos direito à alimentação, ao lazer, à educação. E aí, como é que a gente faz para acessar? E como é que a gente faz para alcançar melhorias caso não esteja bom? E a partir disso a gente vê toda a problemática disso. Mas tá, dito tudo isso, dado todo esse desabafo, eu queria que a gente começasse a pensar um pouco onde que a política atua. Vamos parar um pouquinho para pensar de novo naquela situação do alagamento que eu comentei. Ali, como que essa situação é atravessada pela política? Primeiro que... Bateu nervoso. Primeiro que... Então, isso é competência dos nossos agentes políticos. E aí, uma coisa que é interessante é... Não vou falar assim não, que eu tô me perdendo. Tá, vou pegar um outro exemplo aqui. A maioria dos trabalhos que a gente tem hoje em dia, trabalho de carteira assinada, etc. Tá, nessa situação de pandemia, a gente está tendo home office, etc. Mas vamos pensar até antes dessa situação em que a gente está vivendo um momento de transição, né? A gente tem a nossa vivência até ali antes da pandemia, e agora a gente está vivendo um momento de transição em que a gente está tendo, está observando a necessidade de mudança e reajuste da forma que alguns direitos são vividos, e aí a gente vai ter um momento pós isso, né, em que a gente vai ter um novo regimento para esse tipo de coisa. Mas até aquele momento, a gente normalmente tinha trabalhos de 8 horas por dia, com 1 ou 2 horas de almoço, não lembro, e aí direito a férias, direito a todos os direitos trabalhistas ali da CLT quando você era de carteira assinada. Isso tudo é decidido dentro da política. Então, se você para e pensa que o horário que você acorda, o horário que você passa no trabalho, o horário que você volta para sua casa e o tempo de almoço que você tem, isso é pensado dentro da esfera política. Aí a gente vai pensar agora nas mulheres. E aí a gente sabe que as mulheres acessam menos o mercado de trabalho que os homens, e todas essas disparidades que a gente tem entre homens e mulheres na nossa sociedade. A gente pega, por exemplo, uma mulher que acabou de ter um filho e um homem que acabou de ter um filho. E aí a gente tem o quê? Nós temos 120 dias do período de tempo que a mãe tem para ficar ausente do trabalho, para ficar com o bebê. E para o homem esse tempo é muito mais reduzido. E se a gente para e pensa que isso não é justo... Ai, eu falei tudo errado aqui. A gente entende, para mim, pelo menos, é óbvio que isso não é justo, que isso não está certo. Mas aí a gente começa a pensar nas reverberações disso. As mulheres costumam não ser empregadas em algumas empresas justamente pensando que elas podem ter um bebê. E se a nossa política entende que a mulher vai ter mais tempo que o homem, a mulher não vai ser tão empregada quanto o homem, porque a gente vê a mulher enquanto um ser que pode deixar de trabalhar, e não o homem quanto um responsável também por aquela criança. Então a gente tem países como a Suécia, a Noruega, que tem o mesmo período de tempo, tanto para o pai quanto para a mãe. Então, a questão de contratar uma mulher ou um homem acaba que não é um problema em relação a esse ponto em específico. Porque, independente de quem você contratar, as pessoas terão o mesmo tempo para cuidar de seus filhos. E aí a gente quebra
a gente acaba com essa disparidade em relação a esse ponto específico. E aí, de novo, tudo isso é política. Se a gente pensa, a gente sabe que no Brasil a gente tem um grande problema de abandono paterno, né? E aí a gente. Nossa, eu tô falando muita gente. Vou tentar controlar isso. Daí a gente. Daí nós temos as mulheres, mãe solo, que são só elas e os filhos, sem participação paterna. E daí nós temos essa mulher precisando prover para essa criança ou essas crianças, e ao mesmo tempo não tendo onde deixar as crianças, porque ela não tem essa participação do pai, e não necessariamente a família participa também. Então fica muito difícil que essa mulher esteja no mercado de trabalho formal, porque com quem ela vai deixar essas crianças? E aí a política entra onde? É a política que decide que não é obrigatório as empresas possuírem creche. Que a partir do momento que a política entende que isso deveria ser um direito, que as mulheres deveriam acessar o mercado de trabalho sem esses empecilhos, seria uma regra geral em que as empresas precisariam ter isso. E como que a gente faz isso? A gente coloca mais mulheres no poder. Porque se nós temos mulheres mães entendendo a situação do nosso país e elas mesmas estando na situação em que elas são mães solo e precisam sair para trabalhar e precisam de um lugar para deixar seus filhos, elas entendem que elas precisam de um lugar seguro para deixar as crianças. E se elas têm esse espaço dentro da empresa, pronto. Porque daí elas não têm essa assistência paterna ou da família e as crianças precisam ficar num lugar seguro. E a gente consegue melhorar essa lacuna, essa disparidade que nós temos. Tá dando para entender como que o buraco é mais embaixo? A Carol fez um... Oi, Carol! Gente, a Carol me ajudou muito a encontrar uma solução para o problema da transmissão. Isso, a Carol comentou aqui, mesmo naquilo que não está relacionado aos direitos trabalhistas, o transporte que você utiliza, a tarifa, a malha, a alimentação do almoço, os agrotóxicos, nossa, era disso mesmo que eu ia falar, Carol. A questão dos agrotóxicos, a alimentação, é uma questão que me toca muito. Então, eu vou contar um pouquinho, e eu gosto muito de crianças, gente, e trabalhar com crianças, e lutar pelos direitos das crianças e de mães. Então, eu vou aproveitar para falar mais um pouco sobre isso. A Carol comentou aqui sobre a alimentação, condições sanitárias, agrotóxicos. Lá pelos anos 80, a Nestlé fez uma campanha bem forte de marketing para falar sobre o leite condensado. Se vocês pararem, perguntarem para pais, avós, dependendo da idade de vocês perguntem se eles tomaram, se conhecem alguém que tomaram leite condensado na mamadeira. É isso mesmo. A Nestlé fez essa campanha muito forte de marketing para dizer que o leite condensado era grosso porque ele era mais forte que o leite materno, que aquela densidade dele era devido a coisas muito nutritivas que tinham ali dentro. E aí a gente começou e aí a gente deu início a um problema gigantesco que temos até hoje, de que é uma ideia geral de que o leite materno não é saudável, não é bom o suficiente, que ele é fraco e que complementar não é um problema ou que parar logo é a melhor opção. E aí você para e pensa, caraca, já pensou tomar leite condensado na mamadeira quando o seu intestino não está nem completamente desenvolvido? Isso aconteceu. Daí, depois que eu soube disso, eu perguntei na minha casa e descobri que uma tia minha tomou leite na mamadeira. E aí a gente tem problemas seríssimos, né, para o resto da vida, porque ali você está construindo o paladar da criança, ali você está construindo a relação dela com a comida, e isso reverbera para a vida inteira, e muito provavelmente essa criança vai ter sérios problemas com a alimentação, né? E aí, o que acontece também, até hoje, na verdade, ainda acontece, é que a Nestlé e essas empresas, assim, que tem leite, que tem massa, eles patrocinam grandes eventos de pediatras
E aí, hoje isso já não é tão forte, mas por conta de algumas legislações que a população começou a perceber isso e reivindicar que isso mudasse, melhorasse. Essas grandes empresas faziam esse grande financiamento para esses eventos, e aí acabava que os pediatras tinham esses itens nos consultórios e entregavam. Então, por exemplo, você é mãe, no período de amamentação, ia com o seu bebê e dizia que, nossa, eu tô tendo dificuldade. E às vezes era uma coisa que uma enfermeira poderia auxiliar, mas aí o que acontecia era que o pediatra pegava e empurrava a fórmula. E aí a mãe, lá naquela situação de desespero, que a criança não estava comendo, preocupada com a saúde e desenvolvimento do bebê, recebia aquilo. E essas fórmulas, tipo, como se fosse mucilon para uma criança de menos de 6 meses, enfim. Coisas que assim, não tá certo, sabe? E aí a gente tem essas jogadas de marketing imenso, que as coisas são empurradas e que as pessoas acham ok. Esse ano mesmo teve uma campanha que o presidente esteve envolvido, falando sobre leite, etc. E aí a gente vê que o problema é muito grande, assim, que fica no nosso pensamento, no nosso inconsciente, e a gente cresce achando que as coisas estão certas e não estão. E aí, se a gente tem pessoas dentro da política que se interessem por esses assuntos, que, de novo, nesse caso, né, que são mães ou que tenham conhecimento, que entendam que o leite materno é ótimo, nós teremos políticas públicas voltadas para o mantimento, para o suporte, para o melhor acesso dessa mãe a conhecimentos, para que ela consiga ali se manter e ajudar a criança a se desenvolver de uma forma mais saudável. E na questão dos agrotóxicos também. O Brasil utiliza agrotóxicos que são liberados, são proibidos no mundo inteiro. Inteiro, gente. Vocês sabem o que é a gente ter enfiado na nossa comida coisas que são proibidas no mundo inteiro? Nós temos isso. E aí, de novo, se nós elegermos pessoas que tenham conhecimentos sobre essas coisas, que tenham interesses em melhorar isso, a gente consegue devagar e construindo políticas públicas para que essa palhaçada melhore e mude. Então, assim, enquanto a gente seguir não entendendo como é que essas coisas estão ligadas, não entendendo que hoje a gente come agrotóxicos proibidos no mundo inteiro, porque a legislação está do agronegócio, a gente não vai mudar. E a partir do momento que a gente entende como que isso está conectado e como que a gente quebra esse ciclo sem fim, as coisas mudam, as coisas melhoram. Então pensem assim, hoje nós somos 16 pessoas tendo essa conversa. E aí nós seremos 16 pessoas que sairemos daqui com essas informações, a gente pode passar essas informações, e aí são caminhos que a gente tem acesso e pode começar a trilhar para começar a mudar as coisas. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo esses dias e conversando assim, é muito difícil uma pessoa entrar enquanto vereadora, deputada, até prefeita, enfim, em qualquer posto político e fazer assim tudo que quer fazer de mudança. Muito difícil, especialmente se você for uma pessoa. Eu, por exemplo, eu entrei hoje lá e quem sou eu, né, na fila do pão? Quem fez o meu financiamento? E aí, acho que a coisa que é mais interessante a ser feita, enquanto uma pessoa que está lá dentro, é você entender o que está acontecendo e mostrar para a população. Então, por exemplo, para mim hoje, ao analisar em quem eu penso em votar, é muito importante ver algumas coisas. Uma delas é ver o financiamento das pessoas. Quem que está financiando essa pessoa? Tem candidatos com financiamentos milionários, assim. E a quem esse candidato está respondendo? A quais interesses esse candidato vai estar servindo? É o da população que está precisando ou é de grandes empresários que estão preocupados só no lucro e não na população?
E tem candidatos que estão tendo financiamento coletivo. Então, normalmente, essas pessoas são pessoas do pequeno, né? Que estão fazendo uma campanha ali no boca a boca. E, claro, isso não necessariamente garante que é uma pessoa que, nossa, tudo bem, super interessada em. Mas são alguns pontos que a gente pode começar a pensar. Para mim também é interessante procurar mulheres e colocar mulheres no poder por todas essas questões que eu falei e muitas outras mais, inclusive que eu sou uma mulher. Então, para mim é interessante que eu tenha representantes políticos que estejam servindo os meus interesses e os interesses das pessoas que, né, estão mais marginalizadas na sociedade. Então, pessoas que estão preocupadas com políticas públicas voltadas para a educação, para saneamento básico e outras coisas, para mim são muito importantes, porque para mim, uma coisa que pesa muito às vezes a gente enquanto sociedade geral, tá? A gente pensa assim que, poxa, aquela pessoa pobre podia, né, ter buscado, assim, ter se esforçado. E eu sempre penso que, gente, se aquela pessoa tem fome, ela vai estar preocupada em acabar a fome dela. A gente tem que lembrar que, enquanto seres humanos, enquanto animais, a nossa primeira preocupação é sanar as nossas necessidades básicas de água, alimento, e aí vem outras coisas, né? Como saneamento básico, etc. Porque imagina, você tá doido para passar no vestibular e aí você mora em frente a Igarapé, que alaga. Ah, mas situação mesmo, né? Crescendo numa casa que alagava, ou crescer passando fome, é muito difícil. E aí não é justo da parte exigir que essas pessoas virem milionários, sabe? Assim, as pessoas estão preocupadas primeiro em parar de ter fome, aí dá para pensar em outra coisa. Eu fico com fome, eu não consigo pensar direito, quanto mais querer mudar o mundo. Então, tudo isso e muito mais é relacionado com a política. Esses cuidados que a gente está conversando aqui, que é importante a gente pesar na hora de escolher em quem votar, ou como se importar mesmo no mundo, tem reverberações muito grandes. Eu me perdi um pouquinho, vou tomar uma água. Alguém tem uma pergunta, tá fazendo sentido. Eu sei que eu me perdi em alguns momentos, mas lembre-se que eu sou novata nisso tudo e que eu tô nervosa, mas vai dar tudo certo. Tá fazendo sentido? Tá. A gente tá entrando nos 10 minutos finais. E aí, se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo. E eu vou aproveitando para falar de alguns sites mesmo que a gente tem acesso a informações bem interessantes e bem pertinentes. E aí eu vou tentar botar aqui no chat também, que aí depois vocês podem dar uma olhada. Vou só abrir aqui, que eu estou naquele esquema de estar com uma aba, com as abas diferentes por conta dos e-mails diferentes. Mas eu vou abrir aqui. O primeiro site que eu vou falar é o Meu Município. Meu Município. Isso. Nesse site, a gente tem acesso às finanças de qualquer cidade do país. Então, estou abrindo agora aqui. Ai, como é que abre aqui? A cidade de Manaus.
Ah, não dá para compartilhar a tela, né? Tudo bem. Abri aqui sobre a cidade de Manaus, e aí ele dá as seguintes informações. Ele dá os resultados fiscais de 2018 e fala a receita total, a despesa total e o nível de investimento, que só é o percentual da receita gasto com investimento. Então, o que está sendo feito com esse dinheiro, onde que esse dinheiro está sendo aplicado e como que ele está sendo aplicado, dá um norte, né, da gente saber que como que o nosso dinheiro está sendo gasto, que os políticos pegam dinheiro e constroem as coisas, e é nosso dinheiro, e às vezes a gente não acha que aquela construção é uma construção interessante para a cidade, ou que aquela construção vai ser uma construção que vai prejudicar a cidade. E aí a gente, quanto sociedade civil, tem como se posicionar com isso. Tá. O outro site é o site do Supremo Tribunal Eleitoral mesmo. STE. Mas tem uma parte que é de divulgação de candidaturas. Nessa parte de divulgação de candidaturas no SPE, desculpa, você tem acesso a todos os candidatos para essa próxima eleição. E aí nesse informativo você consegue ver se o processo foi deferido ou indeferido da candidatura, quem está financiando esse candidato, quanto de investimento na candidatura esse candidato tem, e a partir daí a gente consegue traçar mais ou menos os interesses por trás desse candidato, e enfim, né, saber se esse candidato está de acordo com a gente ou não. Tem um outro, que agora eu não lembro, é um aplicativo que ele faz o seguinte, ele te faz perguntas, e aí dentro desse... Nossa, qual é o nome? Dentro desse aplicativo, e dentro dessas perguntas, ele está tentando identificar quais coisas são importantes para você, quais pautas são importantes para você. E a partir disso ele faz um match com os candidatos. E aí ele mostra quantos por cento em comum você e esse candidato tem. Então, por exemplo, para mim, pautas muito importantes são educação, segurança, a pauta da mulher, etc. E aí ele vai fazer esse match e me mostrar os candidatos mais compatíveis comigo. Qual mais? Para quem se interessa pela temática da educação, tem um site que chama Quedu. E aí você tem como fazer um cadastro nele. O cadastro é bem fácil e vale muito a pena, porque ele te dá um compilado de informações, e saíram as informações de 2019 e de 2020, não sei, tá bem atualizadinho. E lá fala, por exemplo, se você tem acesso a saber sobre uma escola, e aí você procura pelo nome da escola, e aí ele te fala a quantidade de alunos, se a escola tem banheiro ou não, se a água tem água encanada ou não, se a escola tem alimento para os alunos, se... E aí mostram indicadores também do desempenho dos alunos. Enfim, muitas informações, é muito rico, e dá para a gente ter uma ideia de como que as coisas estão rodando. Nas nossas cidades, estados, a gente tem, para o município, tem a Câmara dos Vereadores, e lá no site você tem acesso a saber quem são os vereadores, e pelo menos daqui de Manaus, a assessoria, tanto dos vereadores quanto dos deputados, fica postando o que eles estão fazendo. Não são de todos que ficam postando, mas boa parte posta, e aí dá pra gente dar uma acompanhada no que essa galera tá fazendo. Então, por exemplo, teve um tempo que eu tava pesquisando bastante sobre o projeto de lei, e aí eu ficava lendo os projetos de lei, todos os projetos de lei.
porque eu estava procurando aquele e era muito difícil de encontrar, porque pesquisava pelo ano, pelo nome e não achava. Então eu tive que sair lendo de um por um, pelo menos o nome para saber. E aí tinha um projeto de lei que falava de tornar o dia tal o dia de uma música, ou tornar o dia tal o dia da mulher de certa religião, tornar o dia tal o dia, sei lá, do abraço. Um negócio assim, sabe? Vamos se preocupar com outra coisa, galera. E aí tinha uns de fazer uma estátua do deus de uma religião. E aí, assim, sabe, tenha a sua religião na sua vida privada, não dentro da tomada de decisões de toda uma sociedade. E é importante que a gente acompanhe isso para a gente saber quem é que está preocupado com os interesses da sociedade, quem está preocupado com os interesses próprios, para que a gente não deixe essa galera seguir no poder. E tinham pessoas também com propostas muito interessantes, é claro. E a gente vê quem é que está aprovando ou negando essas propostas, quem é que está agora na situação da pandemia, né? Teve muita gente fazendo muita coisa legal, mas teve gente que estava só atrapalhando. E dentro desses sites, dessas notícias, o legal é que, tipo, eles se expressam como eles são. Então, tá tudo lá, sabe? A gente, lendo minimamente as notícias, a gente entende os interesses de cada um deles. Aí tem a Câmara dos Vereadores e aí a gente tem a Assembleia Legislativa, que são dos deputados. Lá também a gente tem outras informações. Eu esqueci o outro site que eu ia falar. Vou dar uma olhadinha no que vocês falaram aqui. E o Banco de Conversa inaugura pensarmos como podemos articular. Sim, Carol, a gente abre, né, essa porta para isso, para descobrir como que a gente pode se articular. O objetivo desse projeto, desse curso, é justamente criar uma comunidade de pessoas politizadas e que possam levar esse conhecimento adiante na sua vida e fazer a atuação na sua vida e possam levar para outras pessoas também. Que no final das contas, esse trabalho de formiguinha é muito enriquecedor. Eu, por exemplo, não tenho acesso a milhões de pessoas para mudar as coisas da noite para o dia, mas aos pouquinhos a gente vai mudando o pensamento geral, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente pensa a cultura como uma coisa muito estática, e na verdade cultura é uma coisa muito fluida, muito dinâmica. A cultura está aí para nos servir. A partir do momento que a cultura não é interessante, que ela não está sendo interessante para o desenvolvimento da nossa sociedade, a gente vai e muda. Claro, não vai ser mudada da noite para o dia, mas é possível. Hoje de manhã eu participei no podcast do Greenpeace e o rapaz que estava falando pelo Politize falou que um filósofo, não lembro o que era, falou que para você mudar uma sociedade, você precisa que 25, pelo menos 25% dela mude. E aí, se a gente pega a nossa esfera da nossa família e muda 25% dela e vai aumentando isso, a gente tem, no final das contas, 25% mudado. E a gente tem essa possibilidade de fazer que a cultura nos sirva para o nosso bem social mesmo, né? A Ana aqui pergunta... o Cauê perguntou TSE ou TRE. Olha, eu vim até ver de novo, é TSE. Vou até botar aqui no Google de novo, que eu sempre... É TSE mesmo. A Ana aqui falou, e como que a gente pode cobrar dos devidos órgãos políticos que eles façam certo? Tá. Primeira coisa é saber qual é o órgão responsável por aquela questão. Então, por exemplo, os vereadores têm algumas competências e os deputados têm outros. A gente vai falar um pouco sobre isso, das competências de cada um, no nosso terceiro encontro, que a Júlia vai falar dos três poderes e a gente vai entender um pouco
como que acontece essa divisão e a quem que a gente recorre. Mas, numa linha geral, em Manaus, a gente tem muitas cidades, mas isso é uma coisa que é definida no regimento interno. A gente tem abertura em Manaus para que a sociedade civil fale por minutos na quarta-feira. Claro que durante a pandemia isso não está acontecendo, mas, por exemplo, eu quero falar sobre a questão dos alagamentos lá e levar essa problemática à luz para ver o que a gente consegue fazer. E aí eu preencho um requerimento, e aí esse requerimento é aprovado pelo presidente da casa. E aí o presidente da casa, ele autoriza ou não isso. Então, esse é um meio, mas o meio que eu acho mais interessante atualmente é desenvolver a mobilização, que foi, por exemplo, a mobilização que eu criei em cima do projeto de lei de alimentos, que era justamente descobrir em que pé estava o projeto de lei e pressionar o pessoal para votar a favor e depois para ir fazer o trabalho deles e aprovarem. Que uma dificuldade que eu tive foi que foi aprovado nas comissões, depois de aprovado nas comissões deveria ser votado, só que no dia da votação os deputados não foram. E aí eu precisei criar uma mobilização para pressionar os deputados para irem fazer o que eles são postos para fazer, que é ir votar. Independente se for positivo ou negativo, eles têm que ir votar. E aí, a partir disso, a gente vai entendendo. Mas uma coisa que é muito simples, que foi como eu fiz a mobilização no governador, foi convidar uma galera para ir no Instagram dele e mandar mensagem dizendo o que a gente queria. É uma coisa que hoje é bem interessante nessa época de mídias sociais muito forte, é perceber que alguns agentes públicos se preocupam muito com a imagem dentro da internet. E aí o governo aqui do Amazonas é um deles, e o deputado que tinha lançado o projeto de lei é um deles também. Então é interessante nesses contextos ir direto na rede social da pessoa e pressionar lá e dizer, querido, do seu trabalho, cadê? Bora fazer. Lembra daquilo que você prometeu? Faça. Ou então, se ele está prometendo na campanha que vai fazer uma coisa que não é competência dele, não adianta prometer isso daqui que tu não vai poder fazer. Não, tu não tem acesso a isso, porque não é essa competência. E aí, vamos, né, agitar aqui. O primeiro passo é entender quem é o responsável por isso, e depois entender qual o calcanhar de Aquiles daquela pessoa. Se for por mídia social, acaba que facilita, porque é só a gente ir lá e mandar uma mensagem. Se a pessoa não for ativa lá, pode botar a galera para mandar e-mail, por exemplo. E aí a gente pode conversar um pouco melhor sobre de como desenvolver uma mobilização, que eu acho que é uma coisa bem interessante. E, assim, todo mundo deveria saber e, na minha opinião, deveria ser uma coisa natural. Eu fiquei muito feliz de ter. Estou pensando nas próximas que vou fazer também. Alguém tem mais uma pergunta? Tá tudo certo. Tá. Eu vou entender a falta de resposta como que ok, foi tudo ok, deu para entender. Se vocês puderem avisar se as coisas fizeram sentido, se foi interessante até, só para, né, eu saber se valeu de alguma coisa. A gente já. Beleza, Ana. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer, de abrir um curso sobre mobilização também. Mas como eu só tive uma experiência ainda, eu quero organizar direitinho todo o conhecimento que eu tenho para passar da melhor forma possível. E aproveitar também esse curso que está rolando agora. Para quem viu lá
o cronograma, eu começo falando hoje, e aí nos outros dias serão outras pessoas que falarão. Hoje era um dia mais para vocês conhecerem um pouco mais do projeto, entender mais ou menos os caminhos que o curso vai tomar. E acho que é isso, assim, no geral. A gente está batendo aqui o nosso tempo, que é entre 1 hora e meia, quando estender, mas já bateu aqui 1h10, já posso ir finalizando. Se alguém ainda tiver alguma questão, alguma sugestão, alguma reclamação, eu estou aqui aberta. Obrigada, Gabi. Fico muito feliz que deu tudo certo. E se alguém quiser estender o papo, pode chegar e conversar comigo lá no Instagram. Quem tiver meu WhatsApp pode falar comigo no WhatsApp, alguma questão a mais, algum comentário. Eu vou deixar meu Instagram aqui e pode mandar mensagem lá, gente, que eu vou responder. Eu só não posto muita coisa, mas eu respondo as pessoas. Então, acho que é isso. Por hoje a gente vai encerrando. Na quinta que vem a gente se encontra com a Carol, que comentou aqui, e a Lari. E aí a gente vai falar sobre o processo de colonização e como que isso reverbera até hoje. E a Carol trabalha no Tribunal do Trabalho e a gente quer fazer um link com isso, né? E entender que essa questão toda reverbera no nosso panorama de trabalho hoje. E aí eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação. Fiquei muito feliz com o feedback de que foi bom, porque eu tô aqui nervosa até agora. E eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Um beijo. Até semana que vem. E durante a semana eu vou mandar um e-mail avisando por onde que a gente vai transmitir o próximo encontro. E muito provavelmente vai ser pelo YouTube no meu canal. Eu não tenho canal grande, não, tá? É só. Você tem um e-mail, você tem um canal no YouTube. E aí, muito provavelmente vai ser por lá e não pelo do meu amigo Paulo. E é isso. Vou encerrar aqui. Muito obrigada. Até semana que vem. Até o e-mail, né? Que eu vou mandar. Beijo.